vai chegando. Boa noite, Fernanda. Quem tá entrando vai me dizendo se o som tá bom, se o áudio tá bom. Boa noite, boa noite, boa noite. O áudio tá bom, meninas? Pra quem tá chegando? Tá ouvindo bem? Da última vez estava ruim o áudio. Fazer a live para falar um pouquinho da gente respeitar, né? Entender, respeitar, aceitar e viver o nosso propósito, né? Nós sabemos que a gente tem... Deus tem um propósito para as nossas vidas, né? Às vezes a gente sabe qual é, tem pessoas que conseguem discernir bem rápido esse processo, esse propósito, e já começa a se preparar. Tá baixo, Antônio? Fernanda falou que tá ouvindo bem. Deixa eu botar o fone para ver se melhora. Vê se com fone melhora. O fone melhorou? Ou tá baixo ainda? É que meu celular tá uma porcaria. Me ajuda aí, pessoal. Me ajude aí, por favor, por favor. Vai me dizendo se tá baixo ainda ou se melhorou. Antônio falou que tá baixo e não falou mais. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, né, da gente entender o propósito, né? Primeiro a gente tem que discernir qual o propósito de Deus. A gente precisa ter uma visão do que Deus espera de nós, do que Deus quer para nós, né? Onde Ele quer nos usar, onde Ele quer que nós estejamos. Todo esse entendimento vai ajudar a gente a passar pelo processo, vai ajudar a gente a viver o processo, vai ajudar a gente a aceitar e aprender muito durante o processo. E isso é muito valioso para você entender depois. Lá na frente, quando você começar a entender, você vai ver o quanto isso é valioso e o quanto vale a pena passar pelo processo, né? Quanto é prazeroso o processo, né? Você começa a achar prazer, sentir prazer, querer viver o processo intensamente, né? Você fica mais atenta em querer aprender durante aquele processo. E é claro que sem o Espírito de Deus a gente não vai conseguir ter esse discernimento. Deixa eu tentar em outro Instagram para ver se eu consigo ouvir.
a gente precisa de Deus para entender esse processo, aceitar e viver esse processo, né? Deixa eu ver aqui se eu... Tá dando pra ouvir? Quem tá aí? Tá dando pra ouvir? Tá baixo ainda, pessoal, pra mim continuar e não perder nada. Bom, eu entrei aqui agora no tablet, em outra conta, e o áudio tá legal aqui pra mim, tá dando pra entender. Bom, eu entrei aqui agora no tablet, em outra conta, e o áudio tá legal aqui pra mim, tá dando pra entender. Tá dando pra entender, meninas? Tá dando pra ouvir? Tudo direitinho? Tá dando pra entender, meninas? Tá dando pra ouvir? Tudo direitinho? Deixa eu ver se fica melhor sem o fone. Ficou melhor? Então vamos lá. Para mim poder explicar um pouco de como é o processo, de como entender o processo, de como aceitar o processo, eu vou falar um pouco do meu processo, tá? Eu vou falar um pouquinho de como foi o meu processo, como está sendo o meu processo, né? Como muitos sabem e conhecem, eu tinha uma esmalteria. Com essa esmalteria eu dava curso, eu já tinha um nome, eu já era um pouco conhecida. E quando eu conheci Jesus, que foi dentro da minha casa, não foi nenhuma igreja, não foi nada disso, foi dentro da minha casa, durante um processo que eu estava passando comigo mesma e com o meu casamento. E conforme eu fui conhecendo Jesus ali, em torno de um ano, eu continuei só dentro de casa. Algumas das minhas clientes já estavam notando as diferenças que estavam acontecendo comigo, né? A pessoa rude que eu era já não estava mais tão rude, estava começando a ficar menos rude. E começou a mudar algumas coisas em mim, né? Porque Deus ele faz assim. Primeiro ele faz em você, para depois fazer através de você. Então, começou a mudar algumas coisas. E aí, depois eu comecei a sentir dentro do meu coração o desejo de estar congregando em uma igreja. Eu era aquela pessoa que falava que não gostava de crente, não gostava de igreja, eu nunca ia me ver dentro de uma igreja, mas Deus ele faz assim, né? Quando a gente fala que nunca, 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 é aí que acontece o agir dele. E eu comecei a sentir esse desejo dentro do meu coração de estar congregando numa igreja. E é óbvio que esse desejo que começou a arder e aflorar dentro do meu coração,
era Deus já trabalhando em mim. E quando eu entendi isso, que já era Deus trabalhando em mim, eu orei e pedi a Ele direcionamento, que Ele pudesse me direcionar para uma igreja a qual eu pudesse servi-lo. Por quê? Como eu não gostava de crente, como eu não gostava de igreja, como eu nunca pensei em me tornar cristã, evangélica, nada disso. Então, eu pedi a Ele direcionamento para isso. E Ele me direcionou. Estou nessa igreja até hoje, vai fazer 3 anos agora que eu estou nessa igreja. Quando eu entrei nessa igreja, algo começou a arder mais ainda no meu coração, que foi o conhecer a palavra. Mas só que eu não queria conhecer a palavra de Deus através de pessoas. Eu queria conhecer a palavra de Deus através de Deus. E isso foi a grande transformação da minha vida. Ainda estou sendo transformada porque eu ainda estou conhecendo a palavra de Deus através de Deus. E isso fez muita diferença na minha vida, no meu caminhar, no meu crescimento, na minha transformação, em tudo, em tudo. Isso tem mudado a minha vida. Porque quando eu decidi estar numa igreja, eu precisava entender o porquê que eu precisava estar numa igreja. Eu não sei quem está me ouvindo, mas eu sou uma pessoa de muitos porquê. Eu sou uma pessoa que pergunta muito, eu sou uma pessoa que tem muitas dúvidas e não gosto de sair com dúvidas. Se eu estiver numa sala de aula e estiver com dúvida, eu vou perguntar quantas vezes foram necessárias, porque eu não quero voltar para casa com aquela dúvida. Eu odeio voltar para casa com dúvida. E se eu voltar para casa com dúvida, eu vou estudar, eu vou tentar sancionar aquela minha dúvida. E isso foi acontecendo. Por quê? Eu era aquele tipo de pessoa que fala assim, a igreja tem muito hipócrita. A igreja tem muita gente que só sabe julgar e não consegue olhar a própria vida. A igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja tudo eu botava a culpa na igreja para não estar na igreja. Eu queria uma desculpa para não estar dentro de uma igreja, mesmo porque eu nem servia a Cristo, né? Como que agora que eu estou servindo a Cristo eu quero estar numa igreja? Uma pessoa que não gostava de crente, uma pessoa que não gostava de igreja, uma pessoa que jamais se viu cristã e evangélica agora. E aí Deus me direcionou para essa igreja a qual eu estou. E lá eu estou aprendendo, estou entendendo e não por estar ouvindo pregações, claro que isso ajuda e muito. Eu até costumo dizer que a Bíblia vai nos dizer assim, né? Em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ele está à porta e bate. E eu ficava assim, como pode Jesus estar à porta e bater? Aí, por ele estar à porta e bater, nós precisamos tomar a decisão de abrir essa porta ou não. Então, primeiro eu tenho que entender que porta é essa. E qual a forma que ele trabalha batendo na nossa porta. E aí eu comecei a entender isso, que qual é a forma? Ele usa pregações, ele usa louvores, ele usa... Hoje nas redes sociais tem muitas pregações, muitos congressos, muitas palestras disponíveis nas redes sociais. Às vezes você está lá rolando a tela do seu celular e do nada aparece uma mensagem. Quando aparece essa mensagem, você se interessa por essa mensagem e essa mensagem te toca no coração. Isso é ele batendo a porta. Eis que estou à sua porta e bato. Para que ele bate? Porque ele quer entrar, ele quer ceiar. Mas ele não vai entrar de qualquer jeito, ele não vai entrar de qualquer maneira, ele não vai entrar sem ser convidado. Porque Jesus, ele não é assim. Ele não quer entrar na vida das pessoas à força, ele quer que as pessoas queiram ele na sua casa, na sua vida. Então, ouvir pregações, ouvir louvores... que até mexem, te emocionam, é ele batendo a porta. E como que eu abro essa porta?
Quando você abre a porta para alguém, é para quê? Você vai receber uma visita, você quer ceiar com ele, é isso que Jesus quer, ceiar. Durante essa ceia, alguém fica calado? Não, quando a gente está sentado à mesa com alguém, a gente está conversando. Como Jesus vai conversar com você se você não abre Bíblia? Se você não lê Bíblia? Porque a oração é a gente falando com ele. A oração, nós oramos, nós fazemos as nossas petições, os nossos agradecimentos, levantamos os nossos clamores e falamos com Deus. Mas nós não paramos em momento nenhum para ouvir a voz de Deus. E se você não abrir Bíblia, você não vai ouvir a voz de Deus, nem tampouco discernir a voz de Deus, tá? Não tem como você ouvir e discernir a voz de Deus sem você ler Bíblia, sem você fazer leitura da Bíblia. Porque existem pregações que elas são pregadas, mas está sendo pregada de uma forma que não é para você, não é o que Deus quer falar com você naquele momento. Tem pregações que são pregadas e que são erradas, são falsas, e a Bíblia nos alerta sobre isso. Haverá um tempo com falsos profetas, falsos mestres. E aí, se você não abrir Bíblia, você não vai saber discernir se aquele profeta lá está sendo usado por Deus ou não. Porque você não abre Bíblia, você não tem como discernir. Então é preciso você abrir Bíblia, você conhecer a voz de Deus para você aprender a discernir o que Ele quer falar com você. O que Ele quer para você, o que Ele quer fazer em você, o que Ele quer fazer através de você. E nós só vamos conseguir isso abrindo Bíblia, lendo a Bíblia. Que uma conversa, um relacionamento, ele precisa de um diálogo. Se todos os dias você só acorda, dobra seu joelho e fala: Senhor Deus, amantíssimo Deus, eterno Pai, aqui já estou querendo agradecer a Ti, Senhor, por tudo que tem feito. E aí você agradece, aí depois, Senhor, se puder fazer, Senhor, faz isso, faz aquilo. Senhor, eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu desejo aquilo. Você acaba a sua oração e o que você faz? Levanta e vai viver o dia. Você parou para ouvir ele falar com você porque você acha que ele só quer te ouvir? Ou ele quer falar alguma coisa? Mas, Vanessa, às vezes Deus pode demorar o dia inteiro para falar comigo. Eu vou ter que ficar lá o dia inteiro? Não, mas você vai. Falou tudo? Falou tudo que você queria falar? Abre agora a sua Bíblia. Leia um capítulo, não leia um versículo. Não leia um versículo. Quem usa dessa estratégia de ler somente um versículo para você é Satanás, porque textos isolados sem contexto é pretexto. Então você vai acabar caindo numa mentira que não era só isso. Então é preciso ler um capítulo, 2 capítulos da Bíblia. Medita ali um pouquinho, marca algumas coisas que você ficou em dúvida, marca algumas coisas que ardeu no seu coração e você grava ali aquilo que marcou na tua leitura. Após isso, você vai viver o seu dia. Mas o que? Meditando nisso que você leu. E quando você medita nisso que você leu, Deus começa a falar com você através de alguma pessoa, através de alguma situação. E às vezes uma situação que acontece ali no dia esclarece tudo aquilo que você leu. E aí você consegue discernir a voz de Deus em meio à multidão. Você consegue entender o que Deus quer para você. Você consegue entender e discernir quando um profeta te revela algo que é do profeta, que é da carne, não é de Deus. Porque existem, gente, no tempo de hoje é muito profetas que estão profetando coisas que Deus não mandou. E a gente tá caindo, a gente fica magoado com Deus, a gente fica magoado com a igreja porque a gente dá ouvidos para profetas. A gente não sabe discernir a voz da multidão e a voz de Deus, onde a gente vive. E isso é muito importante. Você precisa aprender a discernir isso. E como você vai aprender a discernir isso? Só lendo Bíblia. Você vai ver que na Bíblia Deus tem muitas promessas. Mas na Bíblia, Deus também tem consequências. Deus faz julgamentos. E você vai entender a promessa que Ele tem para a sua vida
e o que não tem. Você vai entender o que ele quer fazer na sua vida e o que ele quer fazer através da sua vida. Então, ponto. Já entendemos aqui que a gente tem que orar sim, a gente tem que falar com Deus, mas a gente também tem que abrir a Bíblia para poder aprender a discernir a voz de Deus no meio da multidão. Quando eu fui para a igreja direcionada por Deus, eu entendi isso e comecei a entender isso. Claro, gente, que não foi do dia para a noite. Foi lendo Bíblia, discernindo a voz de Deus, e lá eu conseguia ver o que estava acontecendo, eu conseguia entender que a igreja não é um lugar perfeito de gente perfeita. A igreja é o lugar de gente que entenderam que elas têm defeito, que elas têm uma necessidade e vão para lá procurar. Eu uso sempre o exemplo assim. Uma pessoa hoje descobre que ela tem câncer. Aonde que ela vai buscar cura para o câncer? Um hospital de câncer, onde tem pessoas com câncer. Assim a igreja é um lugar de pessoas que entenderam, aceitaram que são pecadoras, que necessitam de salvação, necessitam de um renascimento, necessitam de Deus. E elas vão para essa igreja buscar a cura delas, que é Deus. Só que lá no meio dessa igreja, onde tem a cura, onde está o curador, onde está a presença do Deus vivo que salva, que cura, que restaura, existe pessoas com problemas buscando a mesma coisa que você. Então você vai encontrar pessoas de todo tipo, vai encontrar hipócritas, sim, da mesma forma que você encontra pessoas hipócritas no teu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, você encontra pessoas hipócritas em qualquer lugar. Você encontra pessoas mentirosas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar você encontra pessoas mentirosas. Na igreja não vai ser diferente, você vai encontrar todo tipo de pessoa. A diferença é, você tem que estar centrada, focada no que você está procurando. Você foi para a igreja procurar cura, salvação, restauração? Foca em buscar cura, salvação, restauração. E aí foi o que eu disse. Você já está buscando o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Eu entendo, isso é o meu entendimento, tá? É eu lendo Bíblia, eu entendendo, é Deus falando comigo. Compartilhe. Ô, pastor Jonas, obrigada, pastor. Eu entendo dessa forma. Quando eu leio, eis que estou à porta e bato, é isso que eu entendi. Os louvores que eu ouço, que me tocam lá dentro, que me emocionam. Jesus está batendo a porta. Eu ouço uma pregação, seja no YouTube, seja na igreja, seja no rádio, seja na televisão. Aquela pregação tocou meu coração. Jesus está batendo, ele quer entrar, ele quer ceiar com você. Ele quer ceiar com você, mas essa ceia tem que ter um diálogo. Ele quer te ouvir, mas ele também quer ser ouvido. E aí, depois que você é tocado por esse louvor, por essa mensagem, você vai lá, dobra seu joelho e ora, pede, clama, levanta e vai embora. Vai trabalhar, vai viver a tua vida. Você não para ouvir Deus. Então é preciso você parar, abrir a sua Bíblia, ler ali 1, 2 capítulos, anota, marca, grifa, tudo aquilo que te chamou a atenção. Depois você vai trabalhar, você vai fazer as coisas do seu dia. E aí você vai começar a discernir a voz de Deus no meio da multidão. Pronto, você abriu a porta para ele entrar. Porque se você não abrir Bíblia para ler, para entender, você não vai aprender a ouvir a voz de Deus, muito menos discernir a voz de Deus no meio da multidão, e você não está abrindo a porta para ele. Não está. Se você quer ter intimidade, se você quer ter comunhão com o Pai, é necessário abrir a porta, porque ele está à porta e ele bate. Ele não quer ficar só na porta batendo, ele quer que você abra, converse e tenha um relacionamento com ele. Então é preciso abrir Bíblia. Oração, eu falo com Deus. Bíblia, ele fala comigo. Dá para entender? Então eu preciso discernir. Quando eu entrei para a igreja, eu comecei a discernir a voz de Deus. E durante um tempo que eu estava discernindo a voz de Deus, a voz dele gritava comigo: eu não quero mais você na sua esmalteria. Fecha a esmalteria. Porque quando Deus fala, é assim.
Nem sempre ele vai falar aquilo que você quer ouvir ou está disposta a ouvir. Nem sempre. Muitas das vezes o que Deus vai falar com você, você não quer ouvir, porque a verdade, ela dói. E vivemos hoje num mundo que prefere ouvir mentiras do que querer ouvir a verdade. E quando a gente aprende a discernir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, você vai começar a ouvir verdades que você não está afim de ouvir. E assim foi comigo. Quando Deus começou, eu não quero mais você na esmalteria. Porque Ele vai ver onde está o seu amor. Ele quer botar o seu amor à prova, sim, porque se Ele quer te usar, se Ele quer fazer algo novo em você, Ele tem que ver e tenha certeza que o seu coração é dele, que é Ele quem ocupa o primeiro lugar em seu coração. E o que ocupava o meu primeiro lugar em meu coração era a minha esmalteria. E quando Deus começou a pedir a minha esmalteria, eu não queria aceitar, eu não queria de jeito nenhum. E aí eu tentei confirmar de um jeito, eu abri a Bíblia para confirmar e Deus confirmava comigo, não quero na esmalteria. E Deus usava profeta para falar comigo, Deus usava pregação para falar comigo e eu não queria ouvir. E foi essa guerra com Deus durante um tempo, até o dia que eu entendi que eu precisava fechar a esmalteria e viver no esconderijo com Deus. Só que ainda assim, quando eu entendi isso, eu vendi a esmalteria e fui viver no esconderijo com Deus. Mas eu tentei abrir um outro negócio dentro da minha casa, achando que estava escondido. Ainda não era o que ele queria. Quando ele te chama para o secreto, ele quer ficar a sós no secreto com você. Porque Deus, ele é ciumento. Ele quer você para ele. Ele quer ter um relacionamento íntimo e fiel com você. Porque ele é fiel, ele é bondoso, ele é amoroso. Deus, ele é tudo que você precisa. Tudo, 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 tudo. Quando você começa a entender que ele é tudo que você precisa, nada mais faz sentido nessa vida. E aquilo que te doía passa a não doer mais. Aquilo que te entristece passa a não te entristecer mais. Porque ele simplesmente é tudo. Ele é fonte de água e palavra viva. E isso é muito real. Tanto é que quando eu aceitei o pedido de Deus de fechar a esmalteria, eu fechei a esmalteria. Gente, era como se tivesse tirado um fardo pesadíssimo das minhas costas. Eu nunca senti tanta paz e tanto alívio ao entregar para Deus tudo aquilo que eu sempre sonhei. Quando eu entreguei aquela esmalteria a qual eu trabalhei, a qual eu me dediquei, a qual eu fiz mundos e fundos para construir, quando eu entreguei na mão dele, eu senti um alívio, uma paz. Pronto, dali começou a restauração da minha vida. Deus ali começou a restaurar meu casamento, Deus ali começou a restaurar a minha vida sentimental, material, toda a minha vida, sabe? O que fazia sentido antes, para mim não fazia mais sentido. Eu comecei a ver e dar valor às mínimas coisas que eu já tinha e não sabia valorizar, porque nós somos assim. Muitas das vezes a gente constrói alguma coisa porque a gente não tira o olho do jardim do vizinho. A gente não tira o olho do jardim do vizinho e a gente constrói aquilo tudo querendo fazer um jardim como o do vizinho. Então você não consegue nem achar prazer em meio à construção, porque você está observando o jardim do vizinho e construindo o seu jardim. Aí o vizinho está progredindo no jardim dele. Você fica ali, ó, correndo para progredir mais. Você não consegue nem achar prazer em meio àquele preparo do seu jardim. Por isso que quando Deus te chama para te entregar algo, ele te chama pro íntimo. Ele te chama pro secreto. Por quê? É para você parar de olhar pro jardim do vizinho. Para de olhar para o jardim do vizinho. Ei, Vanessa, ei, eu tenho algo para te entregar, mas eu preciso que você viva o processo do que eu tenho para te entregar. E o processo, precisamos entender que não é fácil. O processo causa dor, o processo causa sofrimento, o processo
causa um monte de coisa, mas faz parte. E aí eu parei para meditar nisso e vi assim, gente, como a natureza, a criação de Deus, se nós parássemos para prestar atenção na criação de Deus, como ela nos ensina a viver o nosso processo em paz. E isso em quase toda a criação você consegue tirar conselhos para a sua vida e viver o teu processo em paz. Vamos fazer assim? Tem uma largata. Ela passa uma vida, um tempo da vida dela, rastejando por aí. Ela sobe árvores, ela sobe flores, ela vê flores, ela tem todo um processo da vida dela ali, ó, rastejando. Mas se ela acomodar com essa vida, rastejando, pulando de galho em galho, de flor em flor, de flores em flores, ela não vai viver o processo. E qual o processo da largata? É o casulo. E quando ela aceita viver esse processo do casulo, ela vai ali, ó, ser colocada no local apertado, escuro e solitário. Tu imagina? Tu acha que esse processo é bom? Não. Ela tá escuro, com certeza ela deve passar por medo. Ela tá tão apertada que com certeza ela deve sentir falta de ar e até pensar que vai morrer. Ela tá no lugar escuro, ela se sente sozinha. Imagina, a largata andava, se rastejava por um lugar florido, com folhagens verdes, com galhos para subir e descer, tinha altos e baixos na vida dessa largata. Ela andava nas folhas verdes, ela andava nas folhas secas, ela andava de flores por tudo quanto é lugar. E de repente ela se vê num local apertado, escuro. Tu imagina o que deve passar na mente dessa largata. É claro que a gente sabe aqui que a largata não pensa, né? Então estamos tomando coisas que acontecem na criação de Deus para nossas vidas. A largata passa por esse processo de casulo. Tem o tempo dela de processo de casulo. Aí sabemos que o tempo de processo de casulo da largata é para quê? É para ela se tornar uma linda borboleta e voar. Ela não vai precisar mais se rastejar, ficar pulando de galho em galho, se rastejando em galho em galho, indo em folha, só naquele habitat ali. Não, agora ela vai voar, ela vai poder ver lá de cima. Não somente as folhagens e os galhos verdes e as flores, mas ela vai poder ver o mar, ela vai poder sentir o ar, ela vai poder ir a lugares que ela jamais pensou que conseguiria chegar rastejando. Ela vai conseguir ir. E aí, quando você entende que teu processo também vai ser assim, você começa a aceitar o seu processo. E aí eu penso, quando ela vê alguma largata que se tornou borboleta, ela, deixa eu dormir e descansar aqui, até que meu processo passe. Para eu poder voar enquanto eu puder voar. E o que acontece? Quando nós vemos um casulo, às vezes você vê um casulo, encontra o casulo, eu nunca encontrei, eu queria muito encontrar. Um casulo onde a borboleta está ali prestes a sair. Ela tem que fazer força para romper aquele casulo. Ela tem que fazer força, vai tomar esforço dela para romper aquele casulo. E aí você vê esse processo e vai lá tentar ajudar a borboleta a romper esse casulo. O que vai acontecer na vida dessa borboleta? Você sabe? Todo esse processo de romper o casulo, aonde a borboleta, a largata vai precisar fazer força para abrir esse casulo, é o processo aonde as asas dela tá ganhando força. Ela precisa passar por esse processo de rompimento para poder as suas asas ganhar força. Quando você abre esse casulo, tentando ajudar a borboleta, a largata, ela vira uma borboleta defeituosa, uma borboleta que não vai alcançar voos tão altos assim. Uma borboleta que as suas asas fortificadas, ela ia levar em lugares altos e longe. Agora, porque você ajudou ela a romper esse casulo, ela não vai poder mais voar em lugares altos.
ela não vai poder mais ir para tão longe, porque as asas dela, por não passar por o processo de rompimento do casulo, ela se torna fraca e ela vai parar rápido demais. Então é preciso a gente aceitar esse processo do casulo, a gente viver esse processo do casulo, descansar no Senhor, porque Ele sabe o momento certo de fazer você voar. E não só nesses exemplos da largata, a gente tem vários outros exemplos na criação, a qual a gente pode ver que essa fase do processo é necessário, essa fase do secreto, essa fase da intimidade, essa fase de relacionamento com o Senhor é necessário para você alcançar o lugar que Ele quer que você esteja, o lugar que Ele quer te colocar. Só que hoje a gente vive uma geração que quer tudo para ontem, ela não quer passar pelo processo. E o pior ainda, a gente tem as redes sociais, onde a gente vê gente florescendo para lá, gente florescendo para cá, e a gente está cercada por jardim, porque a rede social vai mostrar isso pra gente. Vários jardins florescendo e o seu tá lá. Nada, 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 nada. E aí isso me faz lembrar numa passagem, que é onde Jesus está voltando do seu ministério ali, e ele avista uma figueira. E essa figueira estava bonita, cheia de folhas. E aí ele vai lá, nessa figueira, procurar fruto para se alimentar. Mas quando ele chega na figueira para procurar fruto para se alimentar, ele não encontra fruto nessa figueira. E ele faz o quê? Ele amaldiçoa a figueira. E aquilo me fez pensar, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Só porque ela não deu fruto quando ele tinha fome? Não. É preciso ler Bíblia, é preciso estudar Bíblia, é preciso ficar atenta no que Deus quer falar com você, para então entender a palavra dele. E aí, quando eu fui ver, o que acontecia ali? Aquela figueira cheia de folha estava num tempo que não era para a figueira estar folhada e dando fruto. Mas já que ela estava coberta de folha, aparentando estar no tempo dela de dar frutos, Jesus achou que chegaria ali e tivesse frutos nela. E não encontrou fruto nenhum. O que eu aprendo aqui? Essa figueira, penso eu, tá? Isso é eu pensando. Creio eu que ela estava ali em meio de outras árvores. Devia ter outras árvores ao redor dela, que diferente dela, que não estava no tempo dela dar fruto, das outras árvores estavam. E essas árvores estavam lá com folhas lindas. O que a figueira fez? Começou a produzir folhas lindas porque ela queria ficar como as outras árvores. E ela começa a se camuflar com as folhas, impedindo que as pessoas vissem que ela ainda não está no período de dar frutos. E é assim, às vezes a gente fica olhando o vizinho, o jardim dos outros florido e acha que a gente tem que ter flores, mas não está no teu tempo de florescer. Se não está no teu tempo de florescer, respeita o processo. O seu tempo de florescer vai chegar, respeita o seu processo. Aquela figueira, ela se encheu de folhas para se parecer com as outras árvores, mas não estava no tempo dela estar fruto. Mas ela estava tão preocupada em estar cheia de folhagem como as outras árvores que ela se camuflou com as folhas fora do tempo, trazendo assim para ela maldição sobre a vida dela. Porque se você começa a enfeitar folhas, querendo mostrar para as pessoas que você está no tempo de gerar frutos, mas não está, você está trazendo maldição para a sua vida. Por quê? Porque se você se enche de folhas, querendo mostrar para as pessoas que está no tempo de você dar fruto, as pessoas vão começar a buscar você, ir até você achando que vão encontrar alimento. Mas não vão encontrar, porque você não tem alimento ainda nem para você, nem as suas raízes foram fortificadas ainda.
Se você não tem alimento para você, o que você está gerando são folhas falsas, porque quer se parecer com outros que estão do teu lado, as pessoas vão chegar até você, vão se frustrar, porque não vão encontrar fruto, não vão encontrar alimento. E com isso você vai ficando desmotivada, com isso você vai murchando, porque você não está entregando para as pessoas o que as suas expectativas tiveram, porque você, por se encher de folhagem fora do tempo para querer parecer com as outras árvores, criou expectativa em pessoas. Que expectativa é essa? Expectativas que você não ia atender. E por isso você acaba murchando, secando e morrendo, porque as suas raízes não foram fortificadas. Você vai ver que quando as árvores não têm raízes fortificadas, elas não produzem frutos. Elas até produzem folhas, mas elas não produzem frutos. Porque uma árvore, para produzir frutos, ela tem que ter as raízes delas fortificadas, sabe por quê? Porque frutos causam peso. Ela tem que estar forte para aguentar o peso dos seus frutos até que chegue o tempo de você alimentar. Porque mesmo quando a gente gera frutos, tem o tempo de amadurecimento desse fruto. E só quando esse fruto tiver maduro o suficiente, ele vai alimentar pessoas. Entende? E aí você encheu de folhagem no tempo ainda que as suas raízes não estavam fortificadas. Se você começar a gerar algum fruto, esse fruto não vai chegar ao tempo de amadurecimento, nem você vai aguentar o peso desse fruto. Você vai acabar murchando e morrendo com o peso desse fruto. Tudo isso porque você quis ser como as outras árvores. E aí sabe o que acontece? Sabe por que você quer ser como as outras árvores? Porque você ainda não discerniu o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você discernir o propósito de Deus para a sua vida, você vai entender que o que Deus tem para você é muito diferente das outras árvores. O que Deus tem para você é único, o que Deus tem para você é grandioso, o que Deus tem para você é diferente. O que Deus tem para você é espetacular. Então, para de se comparar às árvores que estão à sua volta. Espere o seu tempo de aperfeiçoar as suas raízes. Espera seu tempo de fortalecer as suas raízes. Quando suas raízes estiverem fortalecidas, deixa as folhas surgir. Deixa as folhas surgir, porque quando as folhas surgir, os frutos também surgirão. Mas tudo isso no tempo certo, no processo certo, no tempo certo, no lugar certo. É preciso respeitar esses processos. Da mesma forma que a lagarta precisa respeitar o processo para se tornar uma borboleta, a árvore precisa respeitar o seu processo de se enraizar, de aprofundar raízes, de fortalecer raízes, para as folhas crescer juntamente com o seu caule. Até então, dar fruto, até então gerar frutos. E frutos o quê? Frutos numa árvore que possa sustentar o peso desses frutos até que eles amadureçam e chegue o tempo de alimentar outras pessoas. Então é esse processo que eu entendi durante esse tempo. Eu desobedeci, eu obedeci, olha só, eu obedeci ao fechar a esmalteria e desobedeci quando eu tentei fazer resina, trabalhar em outro ramo. Ele não me chamou para trabalhar em outro lugar. E quando eu desobedeci a ordem dele de fechar a esmalteria e ir para o lugar secreto, eu fiz a resina e criei dívidas. O que aconteceu? Eu precisei procurar um trabalho para pagar essa dívida da qual eu criei resinas. Porque toda desobediência gera consequência. E você precisa arcar com as suas consequências. Então eu entrei para a esmalteria, para um outro trabalho, paguei as minhas dívidas e entendi que Deus quer no secreto. Deus me quer no secreto, Deus me quer para relacionamento. E hoje estou aqui. Já estou frutificando? Não ainda como Ele quer.
mas as minhas folhagens já estão surgindo, os meus frutos já estão sendo gerados, só não estão maduros ainda o suficiente para alimentar outras pessoas. E quando vai estar pronto, Vanessa? Eu não sei, mas Deus sabe. Enquanto isso, eu continuo no secreto, no relacionamento, porque relacionamento é no secreto, liberando aqui alguns frutos que Ele me permite liberar, que pode alimentar pessoas e que também não pode, porque essa mensagem que eu estou passando aqui agora é Ele batendo em sua porta. Quem decide abrir e viver um relacionamento e o processo de Deus com o que Ele tem para você é você. Mas não queira fugir do processo, não queira pular o processo, não queira. O processo é necessário. Como eu falei aqui, o processo é necessário. O deserto, ele é necessário. Você vai ver que para todo tempo de preparo tem um deserto. Ei, José passou pelo deserto, Moisés passou pelo deserto, né? Moisés, ele mata um homem, ele, por matar o homem, ele sofre a consequência. A consequência de Moisés vai para onde? Para o deserto. José, ele fala o seu sonho no momento que não era para ser falado, para pessoas que não eram para ser falado. E aí o que acontece? Os irmãos dele jogam ele no poço e vendem ele como escravo. Mas isso, nada disso atrapalha o querer de Deus para a sua vida. O que atrapalha o querer de Deus para a sua vida é você não querer passar pelo processo. Fez escolhas erradas, tomou atitudes erradas, aceita o processo, ainda que esse processo seja a prisão, ainda que esse processo seja o deserto. Aceita. Porque você pode ver que Jesus, ele não errou, ele não falhou, mas ele também passou pelo deserto. Entendeu? Porque o deserto não é só consequências das suas escolhas erradas. O deserto faz parte de aprendizado, o deserto faz parte de preparação, o deserto faz parte de crescimento. Então entenda que deserto não é lugar de moradia, o deserto é lugar de preparação, de crescimento, de fortalecimento. Então para de murmurar, para de reclamar, só para de querer pular o processo, de querer pular a fase do deserto, de querer pular a fase do secreto. Ele é necessário se você quer frutificar e alimentar outras pessoas com frutos que serão gerados no tempo certo. Não seja como essa figueira que se encheu de folha num tempo que não era para estar cheia de folha, querendo ser comparada com outras árvores. Porque cada uma tem seu tempo de florescer e frutificar. Não era tempo para aquela figueira estar cheia de folhas. Por ela estar cheia de folhas, Jesus vai até ela buscar frutos. E quando chega, ela não tem fruto. Por que ele amaldiçoa? Porque ela está tentando querer ser o que ela não foi chamada para ser. Porque ela está tentando frutificar num tempo que não foi chamada a frutificar. Aquelas folhas daquela figueira foi gerada num tempo errado. Porque ela quis ser como as outras árvores. Cada um tem seu tempo de florescer, cada um tem seu tempo de frutificar. Aceita o seu processo, aceita a sua fase de crescimento e fortalecimento, para então florescer e frutificar no momento certo. Não pule essas fases. E agora, nesse momento que essa mensagem te tocou, ou que outra mensagem, ou que um louvor te tocou, abra a porta do seu coração, abra a sua Bíblia, porque Ele quer ceiar e se relacionar com você. Então, relacionamento é lugar de crescimento, é lugar de alimento. Então, abra a porta do seu coração, da sua vida, e vá ceiar com o Senhor, vá crescer, vai se alimentar com o alimento que Ele tem para te fortalecer e fazer você florescer e frutificar no tempo certo.
da estação para a estação a qual ele te chamou. Tá bom? É essa palavra que eu tenho para deixar no coração de todos que aqui estão, os que ainda estão para assistir. Se gostou dessa mensagem, compartilha, manda para alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra também, porque nessa geração que a gente vive, a gente vê muita gente paralisada, porque quer viver no tempo de outro, porque está querendo se comparar com a árvore do outro, com a folhagem do outro, com o tempo do outro. Respeite seu tempo, aprenda a discernir a voz de Deus. Quem entrou agora e só começou a vir agora, vai lá no começo, assiste de novo para você aprender a ouvir e discernir a voz de Deus no meio da multidão. Eu dei aqui algumas dicas para você aprender a ouvir e discernir a voz de Deus, aprender a entender o propósito de Deus para a sua vida. Porque tem muita gente gerando coisas que não foi de Deus para suas vidas, porque não aprendeu a discernir a voz de Deus. Então é preciso aprender a discernir a voz de Deus, para então entender o propósito de Deus para sua vida. E entender e aceitar e viver o processo a qual Ele vai te colocar para te fortalecer, te florescer e te frutificar no tempo certo. Tá bom? E no local certo. É essa mensagem que eu tenho para vocês, tá? Segue aí o meu Instagram, segue o Instagram da igreja, vou deixar o @ da igreja aí também na ADM, tá bom? E vamos junto florescer e frutificar, porque Deus tem chamado mulheres para essa geração. Mulheres fortes e guerreiras que queiram influenciar pessoas a seguir uma vida de relacionamento e intimidade com Cristo Jesus. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, a paz de Deus para todo mundo.